Oi, gente, prazer. Meu nome é Nicolas, tenho 17 anos, sou de Santo André e meu TED vai ser sobre estratégias experimentais para potencializar o tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. Antes da gente começar, eu preciso dar alguns avisos. Tá? Primeiro, não substitui o tratamento profissional. O tratamento do toque deve ser acompanhado. As estratégias aqui apresentadas não substituem consultas médicas, terapia ou uso de medicações. Segundo, tem caráter pessoal e experimental. As estratégias apresentadas foram criadas e aplicadas por mim. Não há nenhuma garantia de que funcionem para outras pessoas, pois cada caso do toque é único. Terceiro, resultados variam de pessoa para pessoa. Uma técnica que funcionou para mim pode não ter o mesmo efeito para outras pessoas. É fundamental que cada indivíduo busque orientação personalizada. Importância do acompanhamento profissional. Quarto, antes de tentar qualquer estratégia, é essencial conversar com um profissional de saúde. Em alguns casos, técnicas inadequadas podem aumentar a ansiedade ou reforçar sintomas. Quinto, responsabilidade sobre o conteúdo. Esse trabalho tem caráter educativo e pessoal. Não se trata de uma recomendação terapêutica, nem de um substituto para um diagnóstico médico. Em suma, o toque é muito individual. Ele é de pessoa para pessoa. Os casos são muito à parte, então é importante que haja um acompanhamento médico, terapêutico, com profissionais da área, porque as minhas estratégias estão longe não, né? Mas não estão embasadas diretamente em dados empíricos, e sim na minha experiência pessoal. Dito isso, vamos começar. Considerações. Primeiro, isso aqui tem uma importância imensa pessoal para mim, uma importância pessoal imensa. Porque, primeiro que assim, eu já tive muitos toques ao longo da minha vida. Posso dizer até que todos os clichês de toque eu já tive. Pensamentos, padrões, sequências, limpeza, sabe? Todos esses tipos de toque eu já tive. E foram essas estratégias que eu criei que me salvaram, de certa forma. Então, é muito legal estar compartilhando isso, porque por mais que eu tenha feito tudo para... Eu já vou falar isso mais para frente, mas por mais que eu já tenha feito tudo para que elas se aplicassem em outros casos, é muito legal, certo? E uma conscientização que eu queria fazer. O toque, ele é caso a caso, como já dito, mas muitas pessoas acabam tendo toque e não sabendo que tem toque. Ou por uma pressão social, ou por uma questão cultural, ou por uma questão de pressão, enfim. E ficam com medo de procurar ajuda. E talvez, com isso que eu falei agora, dos meus toques, a pessoa possa procurar ajuda. Então, eu fico, mais uma vez, lisonjeado de estar apresentando isso. E uma possível ajuda, já emendando com o anterior, que é o quanto que isso pode ajudar, né, num possível tratamento, obviamente, se for indicado pelo psicólogo, psiquiatra, enfim. Não é uma coisa para ser aplicada deliberadamente, beleza? Certo, vamos lá. Como que funciona? São mais de 30 estratégias. Elas são divididas em práticas e conceituais. Como são mais de 30, eu trouxe um exemplo mais para frente, porque é impossível eu ficar falando aqui até amanhã se eu fosse falar as 30. Tá? Como é que funciona? Basicamente, as práticas são... Pensa numa receita de bolo. As práticas seriam você ir lá e fazer o bolo, e as conceituais, os ingredientes que você precisa para fazer esse bolo. Nenhuma delas funciona. Não dá para você fazer um bolo só com água, e não dá para você fazer... o bolo não vai fazer sozinho. Né? Então, é mais ou menos isso. As conceituais são os ingredientes e as práticas são a mão na massa. Beleza. Como que a gente pode classificar elas? Quando a gente pensa no prático, vou começar por elas, né? Você vai efetivamente aplicá-las na realidade. Então, imagina que você tem um ritual e depois de caracterizar esse ritual, você vai ver e aplicar aquilo diretamente na realidade e não tem muito o que falar. É isso, já é meio autoexplicativo. Já as conceituais são conceitos que você tem que ter em mente ao aplicar as práticas. Porque não dá para você aplicar sem você ter esses que eu popularmente chamo, quando eu vou aplicar, de preceitos, que são
coisas primordiais para a gente ter em mente para praticar a estratégia, certo? E 3 considerações também. Elas são, da minha experiência, eu fiz o possível para que ela fosse de outras experiências, partisse para outras experiências também. Eu tenho, particularmente, um apego muito grande a padrões, etc. E eu tentei padronizar para que isso seja aplicável no máximo de casos possível. Mas não significa que... Enfim, mas é isso aí. Né? Elas são plurais. Por que elas são plurais? Porque, assim como cada tratamento do toque é individualizado, as estratégias também são. Então, nada impede de você esticar ou alterar ou fazer qualquer coisa que denomine a estratégia para você. Se você tiver um ritual que aquilo não está funcionando, você pode pegar uma estratégia, juntamente com esses preceitos de práticas e teóricas, tentar adaptar essas estratégias. Então, é muito bacana pensar isso. E por que elas são relativas? Porque, contrário de relativo, seria absoluto, né? E não dá para restringir numa caixinha. Né? Então, a gente pode pegar as relativas, a gente pode pegar as estratégias e criar novas estratégias, como já disse na pluralidade, a gente pode não é esticar, né? Mas a gente pode adaptar essas estratégias e tal. Né? E muito pensando no perfil de cada um. Aí, o exemplo. Essa aqui é a minha técnica mais bem-sucedida até hoje, que eu particularmente usei muito para mim e que, para eu começar a melhorar no toque, foi muito importante. Vamos lá. Quando a gente pensa em toque, aquilo sempre é uma realidade para a pessoa que está vivendo. Tá? Então, imagina que é uma situação absurda para as pessoas, mas que naquela realidade da pessoa faz sentido. Nunca é um problema à parte o toque. Ele sempre trata de uma demanda mental, de algum outro problema que você, digamos assim, você manifesta ele pelo toque. Né? E quando você sabe disso, uma das minhas maiores dificuldades foi quando eu percebi que eu precisava caracterizar toques como toques, para conseguir ver que aquilo não era um delírio coletivo de que todo mundo estava errado, eu estava certo. Né? E, para fazer isso, LEC é uma sigla de lógica, empatia e confiança. Jura, tem 5 setas apontando para falando que é isso. Né? Mas, enfim. Enfim, lógica. Quando a gente... todo toque nunca é parte de uma premissa racional. Tá? Então, sempre são preocupações que não vão partir de pressupostos lógicos. Justamente por isso que é fundamental a gente questionar com a tecnologia que a gente tem hoje, inteligência artificial. Eu mesmo usei muito o ChatGPT para caracterizar alguns dentro dessa lógica. Inclusive, eu fiz até um programinha para isso. Né? E aí você pergunta para pessoas que estão à sua volta, pergunta para pesquisa, se interessa, e você vai perceber que aquilo não tem um embasamento nenhum. É um puro achismo da sua cabeça. Sabe, mas isso ainda não é suficiente para conscientizar e conceber a ideia de que é um toque, pronto, vou ignorar. Não é assim que funciona. Né? Por isso tem a segunda coisa, que é a empatia. O que é empatia? A capacidade de se colocar no lugar dos outros, do outro. Né? Quando a gente pensa em empatia, essa é a definição. Mas toque não demanda... Como que isso pode ser aplicado num transtorno obsessivo compulsivo? A maioria das pessoas do nosso ambiente não tem toque. Existem algumas que têm, como eu já ressaltei, mas a maioria não tem. Então, você pode questioná-las e perguntar, observar pessoas que não têm toque e ver se aquele comportamento faz ou não sentido. Certo? Diante disso, vai mais um pontinho para a sua lista de que aquilo pode ser um toque. E a confiança. Como eu já havia dito, os toques são individuais e nunca são um problema à parte. Ele tem que ser tratado, enfim. E todo mundo que tem toque por esses sintomas costuma ter sentidos muito bons, olhos muito bons ou uma percepção aguçada,
que não basta a realidade para manifestar. Então, e isso se aplica até a pessoas que não têm toque, tá? Mas se tivesse alguma coisa errada, você ia perceber. O ser humano tem uma capacidade de percepção imensa da realidade, os sentidos, enfim. Então, a confiança é um fator primordial. Você reafirmar, falar, não, isso aqui eu tenho consciência de que não vi acontecendo, não senti acontecendo, então pode ter um delírio da minha mente. Juntando tudo isso, você tira uma conclusão, né, que é aquilo é um toque. Então, a técnica meio que se fecha aí. E aí você se faz essa análise para fazer um ritual ali para completar e etc. Né? Próximo. Agora acabou, né? Enfim, conclusão e agradecimentos. De conclusão, eu queria falar o seguinte. Eu fico novamente lisonjeado por apresentar isso, porque não foi tão fácil assim fazer. Foi um processo de anos que eu fiquei adaptando as estratégias, pensando e tal, para chegar nesse ponto que eu estou agora. Por mais que eu tenha feito de tudo para que elas funcionem para outras pessoas, não é garantido. Mas eu tenho muita fé de que essa apresentação ou de que algum tipo que essas estratégias um dia possam passar do grau de achismos para uma coisa mais concreta. Não dá para saber, o futuro é incerto. E os agradecimentos. Que eu agradeço a todo mundo por ter participado disso, por ter escutado, e eu espero que possa ajudar todo mundo. E é isso aí.